Aqui diz que esse evento começará em breve. Nada está acontecendo. O Cássio vai colocar ao vivo agora, a gente avisa aqui. Estamos ao vivo. Boa noite, Walter, boa noite, Lucas, boa noite, Cássio, que está aqui hoje com a gente pela primeira vez no apoio ao antivírus. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. A gente vai começar agora mais uma edição do nosso programa semanal sobre conjuntura, editado sob a responsabilidade da tendência petista Articulação de Esquerda. O nosso tema de hoje é 2016 a 2021, o golpe continuado. A gente vai começar falando de duas datas importantes. 31 de agosto de 2016 e 7 de setembro de 2021. O companheiro Walter Pomar vai falar da primeira data e eu vou falar da segunda. Walter, com você. Obrigado, Natália. Boa noite, Lucas, boa noite, Cássio, boa noite a quem estiver nos acompanhando aqui ao vivo ou que vier nos assistir no outro momento. O caso é o seguinte, a República Brasileira nunca foi muito democrática. De 1889 até 1930, nós tivemos governos oligárquicos, eleitos por uma minoria do povo, em um processo eleitoral totalmente viciado. De 1930 até o final de 1945, nós tivemos uma ditadura que assumiu diferentes formas, nenhuma das quais pode ser considerada democrática do ponto de vista da maioria do povo. Do final de 1945 até 1 de abril de 1964, nós tivemos um período de certas liberdades democráticas, mas cheias de obstáculos contra os camponeses, contra os trabalhadores, contra os sindicatos, contra a esquerda, especialmente contra os comunistas. E foi um período, do final de 45 até abril de 64, cheio de golpes, desde os golpes fracassados, como aquele de 1954, que foi interrompido pela reação popular ao suicídio do Vargas, até o golpe tragicamente vitorioso, o golpe militar de 1964. E aí nós tivemos mais 21 anos de ditadura. E em 1985, o que veio foi um governo de transição, eleito por um colégio eleitoral que durou até 1989 e que, por essas, foi encabeçado pelo ex-presidente do partido da ditadura. De 1989 até 2016, aí transcorreu o mais longo e mais amplo período de liberdades democráticas da história republicana do Brasil. Não foi a quinta maravilha do mundo, né? Nós tivemos influência do poder econômico, do oligopólio da comunicação, uma Câmara de Deputados eleita sem respeitar plenamente a proporcionalidade, um cidadão, um voto, um Senado sem proporcionalidade alguma, mas que tinha os direitos de funcionar como Câmara Revisora, etc., 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 sem falar na compra de votos que continuou a existir durante todo esse tempo e existe até hoje. Apesar disso, esse período, que vem de 89 até 2016, foi o mais amplo período de liberdades que nós tivemos desde a proclamação da República. E isso explica porque foi nesse período, além de mais ou menos 13 anos de governos neoliberais, o que não constituiria nenhuma surpresa, nós tivemos também cerca de 14 anos de governos encabeçados pelo Partido dos Trabalhadores, o que aí sim foi uma grande novidade. Mas essa grande novidade foi o suficiente para que a classe dominante brasileira agisse no modo golpista que lhe é característico. Em 2005, eles achavam
que Lula sangraria até perder as eleições de 2006. Mas Lula venceu a eleição de 2006, assim como Dilma venceu a eleição de 2010. Em 2014, a classe dominante achava que ia ganhar as eleições presidenciais, mas Dilma ganhou no segundo turno da eleição presidencial de 2014 com 51,64% dos votos válidos. Junto dela estava, desde 2010, aquele cidadão chamado Michel Temer, que, é bom lembrar, ele não veio de barco, ele não caiu de paraquedas, ele não foi trazido por uma cegonha. Alguém colocou esse jabuti em cima da árvore, melhor dizendo, alguém colocou esse jabuti na vice-presidência da República. E isso ajudou o golpe a ter sucesso. Mas, voltando ao segundo turno de 2014, é importante lembrar que, naquele momento, as elites, então lideradas pelo senhor Aécio Neves, decidiram não esperar até 2018 e não correr o risco de perder de novo. E foram para o golpe. Para isso, inventaram um pretexto, com base no qual moveram um processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. Até setembro de 2015, havia 37 pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados contra a presidenta Dilma Rousseff. Então, ao presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Eduardo Cunha, deflagrar o processo no dia 2 de dezembro de 2015, acolhendo um dos pedidos, aquele que havia sido redigido por Hélio Bicudo, Miguel Reale e Janaína Conceição Pascoal. A acusação era a de que Dilma Rousseff teria cometido um crime de responsabilidade ao não respeitar a lei orçamentária. Em 8 de dezembro, logo depois, o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu todo o processo de impedimento. E se imaginava que Fachin, que era acusado, então, de ter vínculos com os movimentos sociais e de ter votado em Dilma, se imaginava que ele arbitraria a favor do governo. Que nada. Em 16 de dezembro de 2015, além de Fachin, a maioria dos ministros do Supremo destravou o processo e aumentou as chances do impeachment contra Dilma ser vitorioso. Notem que, igual ocorreu com Temer, alguém colocou aquele jabuti em cima da árvore. Alguém indicou esses ministros, como Fachin e outros, para estarem no Supremo Tribunal Federal, achando que eram pelo menos democratas. Bom, na paralela a esse processo de impeachment, a Operação Lava Jato estava em curso. Muita gente, naquela época, achava que Moro não ia até o final do processo, não ia ter coragem de alvejar o presidente Lula. Eu lembro, como se fosse hoje, uma conversa que tive com um grande camarada, segundo o qual Moro não faria isso. Ele era um cara bem intencionado, apenas um pouco confundido, etc. e tal. Pois bem, na sexta-feira, 4 de março de 2016, o nosso companheiro Lula foi sequestrado, sendo o ato apelidado na época de condução coercitiva. Vale lembrar que isso ocorreu quando Dilma Rousseff era presidenta, José Eduardo Cardoso era ministro da Justiça e, portanto, teoricamente, a Polícia Federal era subordinada ao governo e imaginava-se que uma operação dessa magnitude seria informada previamente ao ministro da Justiça da República. Era assim no passado. Mas não. Dilma e Cardoso souberam da prisão de Lula quando todos nós soubemos. E sabe por qual motivo? Porque uma portaria do ministro Tarso Genro, também petista, que foi ministro da Justiça anteriormente, desobrigou a Polícia Federal de avisar a cúpula do governo em caso de ações sensíveis. O incrível é que o nosso companheiro Tarso Genro, num texto público divulgado depois desses fatos, seguiu defendendo essa portaria, sob o genial argumento de que a Polícia Federal era uma instituição de Estado que devia agir com autonomia. Bom, mas autonomia em relação a quem? Autonomia em relação ao quê? Quem mandava na Polícia Federal nos governos da esquerda? Ao mesmo tempo que isso ocorria, impeachment e Operação Lava Jato, a direita estava promovendo uma campanha de massa. No dia 13 de março, por exemplo, houve uma grande manifestação
em várias cidades do país. E no dia 17 de março, a Câmara elegeu, numa votação aberta, os 65 integrantes da comissão especial que iria analisar o pedido de impeachment. Nesse mesmo dia 17 de março, nosso companheiro Lula tomou posse como ministro da Casa Civil da presidenta Dilma, com o claríssimo objetivo de fortalecer o governo para essa batalha. Uma hora depois dele ter tomado posse, o juiz federal Itagiba Cata Preta Neto, da 4ª Vara do Distrito Federal, suspendeu essa posse por meio de uma decisão liminar. E no dia 18 de março, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Gilmar Mendes, suspendeu a nomeação. Suspendeu a nomeação. Esse, que muita gente acha que é um herói, foi decisivo naquele momento. Vale lembrar que a decisão do Gilmar Mendes foi baseada no vazamento de um grampo feito em uma ligação entre Lula e Dilma. O grampo foi ilegal, o vazamento foi ilegal, mas mesmo assim Gilmar Mendes escreveu na decisão dele, 18 de março de 2016, abre aspas, pairava cenário que indicava que, nos próximos desdobramentos, o ex-presidente poderia ser implicado em ulteriores investigações, preso preventivamente e processado criminalmente. É Minority Report, pessoal. Minority Report. E ele continua. A assunção de cargo de ministro de Estado seria uma forma concreta de obstar essas consequências. E as conversas interceptadas com autorização da 13ª Vara Federal de Curitiba apontavam no sentido de que foi esse o propósito da nomeação. Conversas interceptadas ilegalmente, vazadas ilegalmente e interpretadas de maneira liberal com esse estilo. Seria, poderia, ou seja, Minority Report. Você acha que um crime vai ser cometido e você prende a pessoa antes dela cometer o crime, que você acha que ela vai cometer. Anos depois, no dia 7 de outubro de 2019, o mesmo Gilmar Mendes disse que, abre aspas, se o caso do Lula assumir a Casa Civil fosse hoje, eu teria muitas dúvidas sobre que decisão tomar. Fecha aspas. Ele teria muitas dúvidas. É genial. Isso me lembra um caso bizarro ocorrido com um holandês chamado Marinus van der Lubbe. Em 2008, a justiça alemã perdoou integralmente esse cara. Anos antes, em 1967, essa mesma justiça alemã já tinha reduzido a pena dele. Perdoaram em 2008, reduziram a pena em 67. Só tem um problema. Ele tinha sido enforcado no dia 10 de janeiro de 1934, sob a acusação de que ele teria posto fogo no parlamento alemão, o Reichstag. Hoje, se chegou à conclusão de que a história foi outra, mas a condenação desse cara na época, assim como o incêndio do Reichstag que foi atribuído a ele, foi um dos pretextos para o assumir plenos poderes, fechar os partidos e instalar a face mais violenta do nazifascismo. Ou seja, se arrependimento de Jesus fizesse a história voltar para trás, seria muito bom, né? Mas sigamos. Mesmo depois daquela comissão instalada na Câmara dos Deputados, ainda tinha muita gente na esquerda que seguia tratando do processo de impeachment como se fosse algo normal, legítimo, legal. Por exemplo, em 31 de março de 2016, foi quando ocorreu a defesa da presidenta Dilma Rousseff perante a comissão. Essa defesa foi feita pelo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e por um professor de direito tributário chamado Ricardo Lodi Ribeiro, que, além de professor universitário, era sócio de um escritório de advocacia de que fazia parte o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Lembram do Barroso? Aquele democrata? Pois é. Foi só no dia 4 de abril que o agora advogado-geral da União, naquele momento, né, advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, disse que impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. Finalmente. Pena que, quando ele era ministro da Justiça, ele não agiu orientado por essa mesma conclusão, porque, diante de um golpe, um governo democrático toma as medidas necessárias para deter o golpe. No dia 6 de abril, o relator Jovair Arantes faz a leitura do seu relatório e diz o seguinte: a profunda crise brasileira
não é só econômica e financeira, mas também política e principalmente moral. O governo perdeu sua credibilidade aos olhos de nossa sociedade e perante a comunidade internacional. Tais atos justificam a abertura do excepcional mecanismo do impeachment. Fecha aspas. Imaginem se esse parágrafo aqui eles achavam cabível em relação à nossa companheira presidenta Dilma Rousseff. Imaginem o cavernícola, com as coisas que estão fazendo, eles acham cabível, mas sigamos. No domingo, dia 17 de abril, todo mundo deve estar lembrado, ocorreu aquela sessão tétrica da Câmara dos Deputados. Eram necessários 342 votos para abrir o processo, né? Encaminhar o processo para o Senado. Ao todo, foram 367 votos a favor do impeachment e 137 contra. Só aí caiu a ficha, a grande ficha que o Laerte disse que em algum momento vai cair. Na manhã do dia 12 de maio, os senadores, foi a vez deles aprovarem a abertura do processo de impeachment, 55 votos a favor e 22 contra. A nossa companheira presidenta Dilma foi temporariamente afastada e o traidor Temer passou a ocupar interinamente o cargo de presidente da República. Mais algum tempo, 29 de agosto, a nossa companheira Dilma compareceu ao Senado para se defender pessoalmente. Foi um momento muito importante que contribuiu, junto com as manifestações populares, para que a gente caísse lutando e de pé. Em 31 de agosto, quarta-feira, o plenário do Senado condenou a presidenta Dilma Rousseff à perda de seu cargo por 61 votos contra 20 votos, sob a acusação de ter cometido crime de responsabilidade fiscal, as famosas pedaladas. Houve uma segunda votação para decidir se a Dilma deveria perder também seus direitos políticos. Nesse caso, 42 votaram a favor de que ela perdesse e 36 votaram contra. Como era necessária uma maioria qualificada, ela manteve os seus direitos políticos. E nesse mesmo dia, 31 de agosto, ela fez um discurso muito importante e muito bonito, de que eu quero ler duas passagens, mas eu recomendo que todos leiam e releiam várias vezes esse discurso. Ela disse, na primeira passagem, vão capturar as instituições do Estado para colocá-las a serviço do mais radical liberalismo econômico e do retrocesso social. Bingo! Exatamente isso. Segundo trecho do discurso da presidenta Dilma no dia 31 de agosto de 2016, diz o seguinte, abre aspas, causa espanto que a maior ação contra a corrupção da nossa história, propiciada por ações desenvolvidas e leis criadas a partir de 2003 e aprofundadas em meu governo, leve justamente ao poder um grupo de corruptos investigados. Fecha aspas. Realmente causa espanto que nós não tenhamos nos dado conta de que demos aos nossos inimigos armas que eles usariam contra nós. Um caso que é sempre importante lembrar, a Lava Jato começou oficialmente em 14 de março de 2014. E antes disso, nós já tivemos a famosa AP 470. E a verdade é que parece que nós não aprendemos nada, ou pelo menos aprendemos muito pouco com a AP 470. A Lava Jato começou, a gente teve até gente que batia palmas. O que veio depois do golpe do impeachment? Veio o golpe da condenação, prisão e interdição da candidatura do nosso companheiro Lula. Em 7 de abril de 2018, aconteceu a prisão de Lula, que até a véspera, muita gente achava que não seria preso. Como também até a véspera, muita gente achava que iam autorizar a candidatura dele a presidente da República em 2018. E depois do golpe contra a presidenta Dilma e depois do golpe contra o companheiro Lula, veio a fraudulenta eleição de Jair Bolsonaro. Fraudulenta não apenas pelos crimes eleitorais que a campanha de Bolsonaro cometeu, mas principalmente porque tiraram Lula da disputa. O reconhecimento tardio do STF comprova isso, ao dizerem que Lula não deveria ter sido julgado em Curitiba e ao dizerem que Moro era suspeito, reconheceram que Lula era inocente. E se ele era inocente, ele poderia ter sido candidato e ele foi tirado na mão gorda em vários momentos diferentes, inclusive aquele senhor Gilmar Mendes, que para limpar o seu currículo e a sua história, nesse momento, tomou outro caminho. E o fato é que depois desses 3 golpes,
o golpe contra Dilma, o golpe contra Lula e o golpe da eleição fraudulenta de Bolsonaro, vieram muitos outros. A boiada, ela segue passando até hoje. E mesmo assim, mesmo ficando claro que nós estamos diante de um golpe continuado, promovido por uma elite golpista, tem gente que acha que eles não teriam tentado o golpe se tivesse havido mais diálogo com eles, mais conversa, mais contato. É o caso do governador Wellington, do Piauí, que, numa entrevista, a famosa revista Veja, é incrível, mas ainda tem petista que dá entrevista para a revista Veja, o governador Wellington disse textualmente, abre aspas, em 2014, havia a oportunidade de uma alternância, mas o Lula nunca sugeriu isso a Dilma. Foi aí que começaram os problemas, pois era um momento muito tenso e exigia uma capacidade de diálogo, de articulação realmente muito elevada. E ela, Dilma, tinha essa dificuldade. E ele ainda agrega, abre aspas, olhando para trás, acho que se Lula tivesse sido candidato em 2014, creio que não teríamos enfrentado os problemas que enfrentamos. Aspas. Diálogo. Foi por falta de diálogo que os golpistas agiram como golpistas. Eu não vou falar as comparações que me vêm à mente. A atribuição à vítima da culpa pelo ato cometido pelo criminoso. Mas, no fundo, na opinião do nosso companheiro Wellington, paira uma concepção que foi sintetizada por um outro companheiro nosso, o companheiro Paulo Vanucci, que disse numa certa palestra, numa certa universidade, nós éramos o governo mais moderado da esquerda, dos governos de esquerda do continente. E agimos assim porque achávamos que se nós fôssemos moderados, eles também seriam moderados. Moderação gera moderação. Ou, dizer de outro ministro, companheiro Franklin Martins, muita gente, ele inclusive, não esperava o golpe, porque achava que a elite brasileira tinha feito as pazes com a democracia. Até mesmo a nossa companheira presidenta Dilma Rousseff acabou reforçando essa linha de interpretação. No dia 31 de agosto, numa entrevista que ela deu ao Opera Mundi, ela disse algo mais ou menos assim, que se existir alguém que, antes de 2015, duvidava da democracia instalada em 88 e que tivesse razões para crer em um golpe, ela gostaria de conhecer. Nós atendemos ao pedido da presidenta Dilma. Nós sugerimos, por exemplo, a leitura de um editorial do Página 13, do dia 13 de dezembro de 2014, que dizia: de duas vencemos uma. Passamos o ano de 2014 repetindo um mantra, o de que o PT tinha dois objetivos na eleição presidencial. O primeiro é vencer. O segundo, vencer criando as condições para um segundo mandato superior. O primeiro objetivo foi atingido. O segundo, não. Joaquim Levy está aí para comprovar isto. O grave, diz o editorial, é que se não fizermos um segundo mandato superior ao primeiro, corremos sérios riscos. Entre eles, o de não vencer as próximas eleições presidenciais em 2018. Mas corremos também o risco de vencer as eleições para implementar o programa dos derrotados, ou de sermos sabotados do primeiro ao último dia, ou o de sofrermos uma tentativa de impeachment ou cassação do registro do partido, pois todas as alternativas estão postas na mesa das oposições de direita. Isso foi dito em dezembro de 2014, um ano antes de começar o processo de impeachment por obra e graça daquele senhor Eduardo Cunha. Aliás, haveria outros exemplos para citar, mas me bastaria dizer que nós, no início de 2015, pedíamos um partido para tempos de guerra, porque sabíamos exatamente o que estava ocorrendo. Nós repetíamos sempre, o golpe não é e não foi um raio em céu azul. E não é apenas um golpe, é um golpe continuado. E ele usa o medo como instrumento, o medo da repressão, o medo da pandemia e a crença de que não precisa ter luta. E com isso eu encerro minha contribuição. Boa noite mais uma vez quem está assistindo a gente. Então, depois do impeachment, a gente nunca mais teve algum período que possa ser considerado de normalidade democrática. A presidência de Temer foi uma fraude,
fruto direto do golpe do impeachment. As eleições de 2018 foram outra fraude, né, com a retirada de Lula da disputa, da forma como já foi relembrado aqui por Walter. Portanto, o governo Bolsonaro é fruto de um golpe, né, de um tríplice golpe, como a gente sempre diz: o impeachment, a prisão e interdição de Lula e as fraudes cometidas na própria eleição de 2018, através de fake news, através de Caixa 2. E sem esse processo golpista, né, provavelmente não teria governo Bolsonaro, provavelmente, enfim, haveria maiores chances de a esquerda, o PT, ainda estar governando o país, né, com Dilma até 18, com Lula de 18 para cá, né? Mas, mesmo assim, na esquerda, tem setores importantes que parecem não aceitar isso, parecem querer a todo custo que as coisas voltem ao normal, né, que a vida volte a ser como nos anos em que a gente governou e nos quais muita gente achou que a democracia estaria consolidada no Brasil, o que é uma grande balela, né? Convenhamos que, para a maioria do povo, a vida continuou muito difícil nesse período que a gente governou, nas periferias, a relação com o aparato repressor do Estado, do povo mais pobre do país, com o aparato repressor do Estado, sempre foi muito difícil, né? O crime organizado se expandiu brutalmente, justo nesse período considerado democrático, né, da década de 90 para cá, né, montou um verdadeiro Estado paralelo em muitas periferias das grandes cidades. Então, o fato é, para a maioria do povo, a vida continuou muito difícil, mesmo no período em que houve essa janela democrática, digamos assim. Mas também é fato que melhorias importantes foram feitas sob o nosso governo do PT, né? Políticas sociais muito importantes, a saída do país do mapa da fome, uma política de emprego, de salário mínimo melhor, né? E muita gente achou que devagar chegaríamos longe, que nem precisava tensionar para fazer reformas mais profundas logo no início do governo, que elas viriam depois. Outros passaram a achar que as reformas estruturais nem seriam mais necessárias, por exemplo, sobre a questão financeira, sobre a questão da comunicação, né, que alguns começaram a dizer que a regulação da comunicação era o controle remoto. E o que aconteceu foi que devagar chegamos no golpe, né? E a realidade nua e crua é muito difícil que as coisas voltem a ser como já foram um dia, sem que enfrentamentos políticos de outro nível dos que a gente está acostumado a fazer nas últimas décadas, sem que enfrentamentos políticos de outro nível aconteçam. Tem setores da esquerda que não demonstram muita disposição para isso. Por exemplo, em 2019, né, a gente sempre acha importante relembrar isso, em 2019, o Congresso Nacional do PT, o 7º Congresso, negou adotar em suas resoluções a ideia do fora Bolsonaro. Né? O PT não deveria pedir o fora Bolsonaro. E o argumento era explícito: vão dizer que a gente está fazendo o mesmo que fizeram com Dilma. Ou seja, vão nos chamar de golpistas. O que é que isso significa na prática? Se reconhecer a legitimidade a um governo fraudulento, né? Como se, sob algum aspecto, o governo Bolsonaro, o processo golpista que levou o governo Bolsonaro a existir, pudesse ser comparado com as eleições vencidas pelo PT, né? E com o golpe que foi dado em 2015 e 2016. Então, em 2019, esse fato já deixa bem nítido qual é a disposição, né, de um setor que era majoritário, que é majoritário na esquerda, no PT, tinha de fazer enfrentamento. 2020 veio a pandemia, muita coisa se alterou, né, está se alterando até hoje, né, muitas dificuldades, a crise, de uma forma geral, se aprofundou muito, e no PT o que prevaleceu foi que não é hora de fazer disputa política, é hora de defender a vida, logo no início de 2020. Mais uma vez, foi negado que o PT deveria defender o fora Bolsonaro, que precisou ser enfiado de goela abaixo nas resoluções e mais dificuldade ainda na prática política do partido, né? E mesmo assim, mesmo depois de aceitar que não tinha como não dizer fora Bolsonaro,
né, uma campanha mesmo, mobilizações, só em maio de 2021, agora nesse ano, é que foram acontecer ainda contra a vontade de alguns, né? Por exemplo, o vice-presidente nacional, Washington Quaquá, que foi contra as manifestações em maio, e desde então não vi mais nenhuma declaração dele sobre esse assunto, né? E aí, o fato é que mesmo hoje, né, até hoje, tem subestimações de todo tipo, né? Subestimações em relação a esse processo golpista, né? Esse que a gente está chamando de golpe continuado. E essas subestimações desembocam em condutas erradas, e algumas até patéticas, né? Por exemplo, a bancada do PT votando na nomeação de Aras para a Procuradoria-Geral da República, e agora votando na recondução de Aras para Procuradoria-Geral da República, porque até que falem algo em contrário, né, a gente está compreendendo, o voto é secreto, mas o silêncio absoluto e a não negativa de que votaram, eu estou entendendo como que uma confissão de que se votou. Além disso, tem gente cogitando apoiar André Mendonça para o STF, né? O presidente do PSOL, para não ficar só no PT, né? O presidente do PSOL deu uma declaração ontem ou foi hoje, não me lembro, minimizando as possibilidades de golpe, dizendo que não vai acontecer um golpe no 7 de setembro, como se um golpe fosse uma quartelada num dia específico, né? E não um processo que combina a aplicação de um programa que está em curso, a radicalização da mobilização de rua do lado de lá, que está em curso, e o enfrentamento institucional brutal, que também está cada dia subindo mais degraus, né? Então, a fé nas instituições ainda reina, né? É impressionante, e isso faz com que todas as nossas fichas estejam apostadas em praticamente um único caminho. Lula 2022 através da via eleitoral, né? Não só no PT, inclusive, né? Vale lembrar que esse é o principal ponto do debate do Congresso do PSOL agora, por exemplo, o apoio ou não à candidatura Lula no primeiro turno. Claro que se pesquisa de intenção de voto resolvesse a situação do país, né, já estaria tudo resolvido. Afinal, pelas pesquisas, nós já ganhamos. Mas a gente não acha que pesquisa eleitoral resolve a situação do país, né? E achamos que só ganharemos a eleição em condições de fazer um governo que consiga tomar posse, que consiga sustentar um programa democrático e popular, se a gente tiver muita base de sustentação fora das instituições, junto à maioria do povo, junto à classe trabalhadora. Também por isso, a gente acha que é fundamental ir às ruas, né? Apostar muito mais fichas na luta social, no trabalho de base, além do que já está sendo feito hoje, que é se organizar por cima, digamos assim, para disputar as eleições, no que a maioria hoje do PT quer que seja uma ampla aliança com quem quer que se disponha a apoiar Lula, né? Os golpistas de ontem e de hoje, todos aí estão no radar de alguns setores. E aí, nesse sentido, o debate sobre ir ou não às ruas no dia 7 de setembro, né? A gente falou que ia conversar aqui hoje sobre duas datas, 31 de agosto de 2016 e 7 de setembro de 2021, uma data que ainda está por vir, né? Esse debate sobre ir ou não às ruas no dia 7 de setembro ganhou uma importância maior nesse ano, né? Vamos lembrar que a esquerda vai às ruas no 7 de setembro há muito tempo, né? Através do grito dos excluídos. Tem muita gente falando que não deveria ter sido escolhida essa data, esquecendo que essa data é uma data tradicional de mobilização da esquerda através do grito dos excluídos, né? No entanto, esse grito dos excluídos esse ano, na minha opinião, não pode ser tratado como mais um grito dos excluídos, né, qualquer. O PT já decidiu que vai às ruas, né? Outras organizações também, a Frente Fora Bolsonaro tirou posição de manutenção do ato, a CUT, o MST, mas, enfim, o debate parece que segue, né? Por exemplo, o companheiro Marcelo Freixo, hoje no PSB,
acha que os críticos de Bolsonaro não deveriam marcar atos para o mesmo dia, como se não tivesse sido Bolsonaro que marcou o ato dele para o mesmo dia do nosso, né? E é engraçado, porque ele reclama que a gente está submetido à agenda de Bolsonaro no debate parlamentar, nessa mesma entrevista que ele fala que a gente não deveria ir às ruas no mesmo dia que Bolsonaro, ele reclama que a gente está submetido à agenda de Bolsonaro no debate parlamentar, a questão do voto impresso, que é preciso falar de pandemia, de emprego, mas ele acha natural, né, a gente se render diante da ofensiva que está em curso para tomar as ruas da gente, né, porque sempre existiu o grito dos excluídos e foi natural a escolha dessa data, né? O lado de lá é que resolveu vir para o enfrentamento com a gente nesse sentido. Outro exemplo, Maringoni, Gilberto Maringoni, do PSOL, na mesma linha, né? Ele faz um texto que subestima totalmente a força da extrema-direita, né? Como se Bolsonaro já estivesse derrotado, para concluir que a gente tem que abrir espaço para deixar a rua para ele. Aí vamos na semana seguinte, está tudo bem, afinal a gente já ganhou mesmo, ele já perdeu. Enfim, acho que são erros muito absurdos essas duas posições, né? Os próximos 13 meses vão ser de muita tensão, né? Tem quem acha que já ganhou, né? Para todos os gostos, gente de todos os partidos, tá? Tem gente achando que já ganhou, que 2022 Bolsonaro já está derrotado, né? Tem quem acha que o golpe de 2016 é coisa do passado, né? Para não me repetir aí em relação às coisas que Walter já comentou sobre culpadas, supostos pela ocorrência do golpe. Tem gente que acha que é tranquilo, né? Que é ok deixar Bolsonaro governando, convocando mobilização, aprovando seu programa no Congresso, e aí ele vai derreter, né? Porque ele só fala besteira, porque a corrupção está vindo à tona, ele vai derreter, vai ficar se desgastando e tudo bem deixar ele lá, né? Não é ok deixar ele lá, né? Quanto mais tempo Bolsonaro continua no governo, é mais tempo de golpe em curso no país. É disso que se trata, né? É mais tempo para ele se fortalecer, é mais tempo para ele comprar uma reeleição, é mais tempo para preparar o terreno, para cair atirando, né? E até mesmo para inviabilizar que haja uma mudança de governo em 2023 da forma que for, né? A gente não sabe que forma poderia ser adotada, ou até sabe, né? Mas, enfim, são várias as variáveis, mas nenhuma possibilidade pode ser descartada na situação que a gente está hoje, né? Por isso que, para nós, cada luta contra o governo Bolsonaro importa, né? O grito dos excluídos, agora na próxima terça-feira, é fundamental, temos que ir para a rua, temos que fazer grandes atos com as nossas bandeiras, defender a nossa pauta política. Não dá para ter mais recuo ou qualquer colaboracionismo, né? Não, isso não pode ser cogitado, né? Achando que ele já está derrotado. Por exemplo, ontem mesmo, na Câmara, se votou na questão da reforma do imposto de renda. Os argumentos eram que a questão dos lucros e dividendos entrou e que o Centrão teria compromisso conosco em aprovar os 20%, a alíquota de 20%. Votou. Alguns questionaram, é uma pauta do governo, o 7 de setembro está aí, não pode dar essa vitória para eles. Não, mas tem um acordo. É bom a questão dos lucros e dividendos, da taxação. Alguns chegam a dizer até, inclusive, que nós vamos estar governando daqui a um ano, então é preciso preparar o terreno desde já. Ou seja, já tem gente funcionando com a mentalidade de que vamos aprovar coisas agora para já estar aprovado no nosso governo, como se isso não fosse ter impacto nenhum no que vai acontecer de hoje até a eleição. Então, enfim, né, um exemplo. Quando foi hoje, né, o acordo, obviamente, foi pelo ralo e no destaque diminuíram a alíquota de 15% para 20%, ou de 20% para 15%, e o acordo já era, né? E cada vez mais eu estou percebendo e achando que está nítido, né? O pessoal precisa enxergar isso na bancada, que só tem acordo com a gente quando eles não têm voto para aprovar. A minha impressão é essa, e isso precisa ser levado em consideração para
frear aí esse nível de colaboracionismo que, em alguns casos, nesses acordos, é o que efetivamente é, né? Vamos combinar. Então, eu acho que ocupar as ruas agora, né? E ocupar também as escolas, as aulas presenciais estão voltando, né? Os locais de trabalho, as periferias, os acampamentos, é uma tarefa inescapável, né? Não é só ocupar o parlamento, ocupar os governos e achar que, através de amplas alianças, vamos resolver a situação do Brasil, né? O golpe em curso no Brasil desde 2016 não vai ser parado pelo processo eleitoral regular, né? Ou derrotamos a direita inteira, né? A direita bolsonarista e a direita limpinha, ou a gente corre sérios riscos, sim, de sofrermos derrotas, que podem ser eleitorais também, não podem descartar essa possibilidade, mas principalmente podem ser derrotas políticas. Por exemplo, a gente vencer para aplicar o programa dos derrotados, dá em que mesmo? Uma vitória? Né? Em 2016, teve gente achando que isso nos salvaria e deu no que deu, né? Mas, na nossa opinião, na prática, isso seria uma derrota, né? Vencer para aplicar o programa dos derrotados. Então, enfim, eram um pouco esses elementos que eu queria trazer aqui para esse debate do golpe continuado. Boa noite, Walter. Vai. Só um último comentário. A gente estava falando antes de começar. Hoje nós somos blindados por tweet do Carluxo, o Carlos Bolsonaro, que disse: em mais um passado recente esquecido, a facção PT já pregava em seu caderno de teses para seu 5º Congresso Nacional em Salvador, Bahia, entre 11 e de junho de 2015, a regulação da mídia e a cassação do então deputado Jair Bolsonaro em seu artigo 157. E é fato, no caderno de teses daquele congresso, a primeira das teses intitulava-se Um Partido em Tempos de Guerra, que era exatamente a tese que nós apresentamos. E no parágrafo 157, entre outras questões, nós pedimos a cassação do deputado Jair Bolsonaro. Pena que esse tipo de ação não foi feita quando nós tínhamos ainda os meios para fazê-lo. Muita desgraça teria sido poupada para o povo brasileiro se a gente tivesse sido mais proativo, digamos assim. E a gente tem que ser proativo agora também. E não vamos deixar, no dia 7 de setembro, que o medo vença a esperança. Nós temos que ir às ruas, fazer grandes manifestações com todas as medidas de segurança, as sanitárias contra o vírus e as de direitos humanos contra o capitão cavernícola e seus apaniguados. É isso que eu queria falar. Valeu, Walter. Estamos bem orgulhosos da nosso incômodo causado aí no cidadão chamado Carluxo. E eu não estou orgulhoso, não. Eu estou. Tá bom, então fala para você. A próxima antivírus é na próxima quinta, né? Como foi lembrado aí no chat, depois do 7 de setembro, e a gente vai aí trazer comentários sobre o que foi que aconteceu nas manifestações. Boa noite. Boa noite, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.